bem, continuando o estudo da lição número 6, a parte de quarta-feira fala sobre Jesus estando no templo. Quando o ser humano pecou, ele perdeu duas coisas. A primeira coisa foi a comunhão direta com Deus. E a segunda coisa foi a presença divina para estar instruindo o homem em todos os seus caminhos. Por isso que Adão e Eva sofreram, assim com o afastamento do jardim do Éden. Deus tinha uma belíssima proximidade do primeiro casal. Ele sempre estava com eles ensinando os mistérios da natureza presente, e Deus era o próprio instrutor. Eles eram os alunos de Deus. O jardim do Éden não era só a casa de Adão e Eva, era também uma escola. Mas eles perderam essa proximidade com o grande Criador. E agora teriam que viver afastados, sem a presença de Deus face a face. Por isso que quando Jesus nasceu, ele mostrou uma proximidade entre o divino e o humano. Jesus era ao mesmo tempo divino e ao mesmo tempo humano. Ele viveu sem pecado, se apegando totalmente a Deus. E ele levou as pessoas à proximidade de Deus. Por isso que Felipe perguntou: mostra-nos o Pai e basta. Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. É essa proximidade que Jesus trouxe, que nos dá a alegria e a satisfação de estarmos na presença de Deus ao adorarmos o Senhor Jesus Cristo. Qual foi a solução que Deus encontrou quando Moisés disse: eu quero ver a tua glória? Em Êxodo 33, verso 20, Deus disse para Moisés: Moisés, um homem pecador não pode ver a minha face e continuar vivo. Como Deus resolveu essa situação? Já dissemos, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sua presença nesta terra e no templo mostrou a presença de Deus entre as pessoas. Quando Moisés fez o santuário, Deus disse: Moisés, eu quero estar no meio do povo, eu vou me manifestar no meio do povo. E Deus se manifestava, era chamado Shekinah, quando a presença de Deus enchia todo o santuário. E até mesmo os sacerdotes não podiam entrar porque era uma presença grandiosa. O sacerdote, para entrar no santuário, tinha que se purificar, tinha que fazer lavagem das mãos, das roupas, para que ele pudesse estar na presença do grande Deus Criador. Agora Jesus vem e ele então mostra a presença de Deus através da sua presença. Pergunta número 4. O profeta Ageu, ele fez uma profecia de que o segundo templo seria mais exaltado do que o primeiro templo. O primeiro templo foi feito por Salomão, depois foi destruído, e o segundo templo foi então reconstruído 70 anos depois. Ageu disse que esse segundo templo teria uma glória maior do que o primeiro templo. Vamos então ler como é que isso aconteceu ou não aconteceu. Diz assim o texto de Ageu, capítulo 2, verso 7 e verso 8. Deus dizendo: e eu farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar eu darei a paz para o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia de Ageu, dizendo que o segundo templo teria uma glória maior do que o primeiro. Ou seja, a história nos mostra que houve dois templos. O primeiro foi dedicado por Salomão. A Salomão construiu o templo, fez uma dedicação cheia de pompa, com milhares de cantores. Asaf dirigia o coral dos cantores de quase 4.000 vozes. Houve uma matança de mais de 3.000 ovelhas para, assim, glorificar a Deus. Era uma forma de dizer que Jesus seria o grande Salvador. Mas esse templo foi desonrado quando Nabucodonosor chegou em Jerusalém, sitiou Jerusalém, levou todo mundo preso, arrancou todas as coisas do templo, até as paredes que eram cobertas de ouro. Os soldados de Nabucodonosor arrancaram o revestimento, levaram os copos sagrados do templo, os utensílios, para o templo do deus Marduk em Babilônia, e assim o templo foi desonrado. Isso foi no ano 586 a.C. No ano 516, 70 anos depois, o templo foi reconstruído. Foi o segundo templo. No primeiro templo, a glória de Deus encheu o templo, que os sacerdotes não puderam nem oficiar. Salomão fez uma belíssima oração dedicando o templo e Deus se manifestou. No segundo templo, Deus não se manifestou.
porque os sacerdotes zelosos de que a arca com as tábuas podia ser sequestrada por algum inimigo, eles pegaram a arca e esconderam a arca com os 10 mandamentos, com a vara de Arão e com um pouco de maná. Eles então assim esconderam essa arca com medo que as pessoas pecassem outra vez e então algum inimigo viesse e levasse a arca do concerto. Então eles esconderam e Deus não se manifestou. Como então se cumpriria a profecia de Ageu de que o segundo templo seria mais exaltado do que o primeiro templo? Isso aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo ele entrou no templo algumas vezes. Primeira vez, aos 12 anos. Espantou os doutores da lei, porque Jesus conversava com eles como se fosse um deles. Sabia de tudo das Escrituras, sabia de tudo do ritual do templo. E chegou a mostrar que um cordeiro seria morto para salvar toda a humanidade. Na verdade, os sacerdotes não entenderam, os doutores da lei não entenderam o que Jesus estava dizendo quando ele referenciou Isaías 53, dizendo que como um cordeiro foi levado ao matadouro e perante os seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. Carregou sobre os seus ombros os nossos pecados. A paz que ele nos deu estava sobre os seus ombros. Foi ferido pelas nossas iniquidades. Os sacerdotes e os doutores da lei não entendiam isso. Por isso, nesse templo, no segundo templo, Deus não se manifestou. Agora Jesus estava no segundo templo, em Jerusalém. E a presença de Jesus, completou a profecia do profeta Ageu. A presença de Jesus era Deus presente naquele local. E isso engrandeceu o templo. Isso abençoou as pessoas que estavam em redor. Jesus Cristo, inclusive, purificou o templo quando ele viu que estavam vendendo cabritos e ovelhas a preços exorbitantes. Estavam, assim, negociando dentro do templo. E Jesus expulsou todo mundo, chutou a mesa dos cambistas e disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Vocês estão transformando num covil de ladrões e salteadores. E expulsou todo mundo. E trouxe moralidade para o templo sagrado. A presença de Jesus deixou o segundo templo mais exaltado do que o primeiro. Era o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o general Pompeu invadiu Jerusalém, ele queria conhecer o Deus dos judeus, de quem ele havia ouvido falar, porque esse Deus havia dado tantas vitórias para Israel. Então ele penetrou dentro do lugar santo e, para constrangimento do sacerdote, ele penetrou no lugar santíssimo, procurando um ídolo, um totem, que representasse o Deus dos judeus. Não achou nada. Ele perguntou: onde está o Deus de vocês? O sacerdote apontou para o peito, dizendo: está aqui. Nosso Deus mora em nosso coração. E assim aquele general ficou impressionado. Um Deus invisível, que os judeus adoravam e que tinham esse Deus no coração. Jesus mostrou que através dele é possível um ser humano se aproximar de Deus, ter comunhão com Deus e assim desfrutar da presença de Deus em sua vida. Hoje, a comunhão com Deus proporciona essa vantagem espiritual. Quando estamos na igreja, quando estamos adorando a Deus, mesmo em casa, em nosso quarto, adorando a Deus na comunhão, lendo a palavra, ou seja, mostrando que tem interesse na pessoa de Deus, nós estamos adorando ao Senhor. Então Deus se aproxima de nós e Ele faz o melhor pela nossa vida. Deus nos abençoe. Que essa lição de hoje tenha sido assim um alerta para todos nós. Jesus, Ele, através da sua vida, nos mostrou que Deus se fez presente. Tanto que o nome de Jesus era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que o Senhor nos abençoe. Fique com Deus.